A sala de jantar da casa familiar em Vila Nova de Gaia estava silenciosa exceto pelo som da chuva batendo nas janelas antigas. João Mendes olhou para a mãe e disse em voz baixa mas firme: mãe, eu não posso mais esconder isto, eu sou gay e eu amo um homem chamado Miguel com todo o meu ser. O rosto de Dona Isabel contorceu-se em uma máscara de horror e raiva. Gay, como pode dizer isso na minha casa depois de tudo o que fiz por você? Deus te amaldiçoe, João, você trouxe a vergonha para esta família, saia daqui e nunca mais volte, você não é mais meu filho. As palavras dela foram como um soco no estômago de João, que sentiu o chão desaparecer sob os pés enquanto o pai baixava os olhos para o prato vazio e a irmã mais nova cobria o rosto com as mãos a chorar baixinho. Ele levantou-se devagar, as pernas trêmulas, pegou o casaco do cabide no corredor e saiu para a rua molhada sem olhar para trás, o coração partido em mil pedaços, mas pela primeira vez na vida sentindo uma estranha liberdade misturada com o peso esmagador da culpa. Enquanto o comboio avançava para Lisboa naquela noite, João revivia cada momento da sua vida em Porto, a infância marcada pelas missas dominicais, as pregações da mãe sobre o casamento tradicional e a família como pilar sagrado da sociedade portuguesa. Ele tinha escondido tudo durante anos, os olhares discretos para rapazes na universidade, as noites solitárias a questionar-se por que Deus o tinha feito assim, se a igreja condenava o amor entre homens. Agora, aos 32 anos, arquiteto formado e com um bom emprego prometido na capital, ele sabia que o preço da verdade seria alto, mas não imaginava que a maldição da mãe o perseguiria como uma sombra constante. Chegou a Lisboa de madrugada, alugou um pequeno apartamento em Alfama e começou a trabalhar no estúdio de arquitetura onde os colegas falavam de projetos modernos e de uma cidade mais aberta que o norte conservador. Os primeiros meses foram de solidão profunda. Ele evitava festas familiares por telefone, inventava desculpas sobre trabalho e sentia o vazio crescer dentro de si, até que num evento cultural no Museu do Azulejo conheceu Miguel, um professor de história de 29 anos com olhos verdes que transmitia uma calma que João nunca conhecera. A conversa fluiu natural, como se conhecessem há anos. Miguel falou da sua própria jornada de aceitação na família mais liberal de Setúbal e João abriu-se pela primeira vez sobre a cena com a mãe. Miguel não julgou, apenas ouviu e disse com voz suave: o amor não é pecado, João, é o que nos salva. Eles começaram a sair devagar, cafés em Bairro Alto, passeios junto ao Tejo, jantares simples em casa de Miguel onde o riso substituía o silêncio opressivo da casa materna. João sentia o conflito interno crescer a cada dia, a felicidade nova chocava com a memória da maldição materna e ele perguntava-se se merecia esta paz, se o preço não seria demasiado alto para a mulher que o criara sozinha depois da morte do pai. Mas quando Miguel lhe segurou a mão pela primeira vez num banco do Jardim do Príncipe Real, João soube que não voltaria atrás. O relacionamento aprofundou-se com conversas até de madrugada sobre sonhos futuros, planos de carreira e o desejo silencioso de construir algo duradouro longe dos olhares condenatórios do norte. Ao fim de 6 meses, Miguel propôs que João se mudasse para o seu apartamento maior em Campo de Ourique e João aceitou com o coração acelerado, mas ainda carregando o segredo como uma âncora invisível. A vida parecia começar a ganhar cor, mas no fundo ele sabia que a maldição da mãe não tinha desaparecido, apenas adormecer à espera do momento certo para acordar. Os meses seguintes em Lisboa trouxeram uma mistura de alegria e tensão constante para João e Miguel. O apartamento em Campo de Ourique tornou-se o seu refúgio, com janelas abertas para o som das ruas movimentadas e cheiro a pão fresco pela manhã. Miguel preparava o pequeno almoço enquanto João revisava projetos de arquitetura em silêncio, trocando olhares cúmplices que diziam mais do que palavras. No trabalho, João enfrentava olhares discretos. Quando alguém mencionava a sua vida pessoal, ele respondia com evasivas sobre estar solteiro para evitar perguntas incômodas num setor ainda marcado por preconceitos subtis, mesmo na capital progressista. Uma vez um colega mais velho comentou casualmente durante um almoço de equipa que em Portugal as famílias verdadeiras eram as tradicionais, e João sentiu o estômago apertar-se, mas sorriu e mudou de assunto, escondendo a dor que lhe subia à garganta. Miguel, por seu lado, como professor numa escola secundária, lidava com adolescentes curiosos e com a direção conservadora que preferia não discutir temas de diversidade abertamente. Ele contava as histórias com humor, mas João via nos seus olhos o cansaço acumulado de anos a fingir normalidade. As chamadas da irmã de João chegavam esporadicamente com mensagens veladas da mãe que continuava a rezar pela sua conversão e a insistir para que ele voltasse a Porto e encontrasse uma boa rapariga católica. João mentia dizendo que estava concentrado na carreira e que não tinha tempo para relacionamentos. A culpa corroía-o por dentro, especialmente quando recordava as noites da infância em que a mãe lhe contava histórias da Bíblia sobre o amor familiar e o dever filial. Ele enviava dinheiro todos os meses para ajudar nas despesas da casa materna sem revelar o seu endereço real, e Miguel compreendia, mas questionava suavemente se aquele segredo não estava a envenenar a felicidade deles. Num fim de semana de aniversário do relacionamento, eles viajaram para Sintra, passearam pelos jardins do Palácio da Pena e Miguel disse com voz firme: eu escolhi-te, João, escolhi esta vida contigo, mas não quero que vivas metade da tua existência na sombra.
João abraçou-o forte, sentindo as lágrimas quentes nos olhos, e prometeu que encontraria uma forma de equilibrar tudo sem magoar mais ninguém. A pressão social aumentava quando amigos comuns organizavam jantares e eles apareciam como bons amigos, sem nunca se tocarem em público. O medo de rejeição era constante numa sociedade onde o casamento igualitário era lei, mas os olhares ainda pesavam nos bairros mais tradicionais. João mergulhava no trabalho, projetando edifícios sustentáveis para bairros novos em Lisboa, tentando canalizar a energia para algo concreto que lhe desse sentido, mas à noite os pesadelos voltavam. A imagem da mãe apontando o dedo e repetindo a maldição ecoava na sua mente. Miguel ajudava-o com paciência, lendo livros sobre psicologia familiar e sugerindo terapia discreta que João aceitou em segredo para processar o luto pela família perdida. Aos poucos o amor deles fortalecia-se com pequenos gestos, Miguel cozinhando pratos típicos alentejanos que João adorava, ou João surpreendendo-o com bilhetes para concertos de fado moderno. Eles falavam de futuro, de talvez um dia adotarem uma criança para completar o lar, mas o tema era delicado porque João temia que isso tornasse o segredo ainda mais pesado. A vida corria com uma tensão crescente, como uma corda esticada prestes a romper, mas por enquanto eles seguravam-se um ao outro, encontrando na conexão diária a força para enfrentar o mundo exterior. No entanto, João sabia no fundo que a paz era frágil e que a maldição materna pairava como uma nuvem escura sobre o horizonte da sua nova existência. 2 anos depois da mudança para Lisboa, João e Miguel decidiram dar o passo mais importante da sua vida juntos: o processo de adoção. O Gabinete de Apoio à Família em Lisboa recebeu-os com profissionalismo, mas as perguntas eram invasivas sobre a estabilidade do casal, a capacidade financeira e o ambiente doméstico num país onde, embora a lei permitisse a adoção por casais do mesmo sexo, os juízes ainda carregavam resquícios de conservadorismo católico. João preenchia formulários com mãos trêmulas explicando a sua profissão estável como arquiteto, e Miguel descrevia o seu trabalho como professor com paixão genuína, mas por dentro João lutava com o conflito moral. Será que trazer uma criança para esta vida escondida era justo, ou seria repetir o ciclo de segredos que o tinha marcado? Eles frequentaram workshops de preparação parental onde aprenderam sobre as necessidades emocionais de crianças em adoção, e João sentia o coração aquecer ao imaginar um pequeno ser a chamar-lhes pais, mas a imagem da mãe amaldiçoando surgia sempre nos momentos de dúvida como um aviso divino que ele tentava ignorar. O processo arrastou-se por meses, com entrevistas, visitas domiciliárias e avaliações psicológicas, onde João teve de esconder a profundidade da ruptura familiar para não levantar suspeitas. Miguel era o pilar de calma, organizando a papelada e decorando o quarto extra do apartamento com cores alegres e brinquedos simples. Finalmente a notícia chegou: uma criança de 4 anos chamada Tiago, órfão de pais falecidos num acidente, precisava de um lar urgente, e o casal foi escolhido após verificações rigorosas. O dia em que Tiago entrou em casa foi de pura emoção. Um menino de cabelos escuros e olhos curiosos agarrou-se à mão de Miguel e olhou para João com timidez, perguntando se podia chamar-lhes papá. João sentiu as lágrimas rolarem enquanto abraçava o filho pela primeira vez, o peso da responsabilidade misturando-se com uma alegria avassaladora que apagava temporariamente a dor antiga. Eles adaptaram-se rapidamente a rotinas novas: escola pela manhã, brincadeiras no parque à tarde e histórias antes de dormir, onde Tiago pedia sempre a mesma sobre um príncipe que encontrava o seu verdadeiro amor contra todas as adversidades. A felicidade familiar era palpável, mas João pagava um preço alto nas noites em que ficava acordado a pensar na mãe que nunca conheceria o neto que ele tanto amava. Ele enviava mais dinheiro para Vila Nova de Gaia, inventando histórias sobre viagens de trabalho, e a irmã ligava ocasionalmente com notícias da saúde da mãe, que piorava com a idade e a solidão. Um dia uma tia distante telefonou perguntando diretamente se João tinha alguém especial na vida, e ele mentiu novamente, sentindo o nó na garganta crescer. Tiago chamava-lhes pais em privado, mas em público eles eram tio João e tio Miguel, para evitar perguntas na escola e no condomínio, o que criava pequenos momentos de tensão quando o menino quase se traía. Miguel confrontava João com gentileza, dizendo que o segredo estava a corroer a confiança entre eles, mas João defendia-se argumentando que proteger Tiago da rejeição da avó era o seu dever como pai. O conflito interno atingia picos durante as festas de Natal, quando João via fotos antigas da família em Porto e se perguntava se o amor escolhido valia o abandono do sangue. No entanto, ver Tiago a rir enquanto brincava com Miguel no jardim devolvia-lhe a força, e ele decidia continuar a construir este lar em silêncio, mesmo que o custo fosse a alma dividida entre duas realidades. A tensão que João tanto temia começou a crescer quando a irmã lhe telefonou uma manhã de primavera com a voz alterada. A mãe tinha sido diagnosticada com um problema cardíaco grave e os médicos recomendavam repouso absoluto em casa, mas Dona Isabel recusava-se a tratar-se enquanto não visse o filho casado e estabelecido, como ela dizia. João sentiu o mundo girar, a culpa antiga misturando-se com o medo real de perder a mãe sem nunca ter feito as pazes. Miguel propôs que ele fosse a Porto sozinho, mas João recusou com veemência, explicando que revelar a verdade agora poderia destruir não só a mãe, mas também o equilíbrio frágil que tinham construído com Tiago.
Os dias seguintes foram de insónias constantes. João trabalhava mecanicamente nos projetos de arquitetura, mas a mente vagava para as memórias de infância, a mãe a ensinar-lhe a rezar o terço e a prometer que Deus tinha um plano perfeito para ele. Uma traição inesperada veio de um colega de trabalho antigo de Porto que agora vivia em Lisboa e descobriu por acaso fotos de João Miguel e Tiago num evento escolar partilhadas numa rede social privada. O colega ameaçou contar tudo à família Mendes se João não lhe arranjasse uma promoção no estúdio, alegando que merecia uma recompensa pelo silêncio. João confrontou o colega num café escuro perto do escritório, sentindo a raiva e o desespero subirem-lhe ao peito. Como podes fazer isto a uma família? O homem respondeu com cinismo: vocês gays vivem na mentira, então eu só equilibro as coisas. João recusou o suborno, mas o dano estava feito, a semente da dúvida estava plantada e ele passou noites a discutir com Miguel sobre o que fazer. Miguel defendia a transparência parcial, dizendo que Tiago merecia conhecer a avó mesmo que com limitações, mas João via o risco de a maldição materna cair sobre o neto como uma profecia cumprida. A pressão familiar aumentou quando a irmã apareceu inesperadamente em Lisboa alegando uma viagem de negócios e quase descobriu o quarto de Tiago decorado com desenhos de duas figuras paternas. João improvisou uma explicação sobre um afilhado distante, mas a suspeita ficou no ar e a irmã partiu com olhares estranhos que prometiam mais perguntas. O conflito moral atingiu o auge quando Tiago perguntou inocentemente por que não tinha avó como os colegas da escola e João sentiu o coração partir-se em dois, explicando com voz embargada que a avó vivia longe e estava doente, mas que um dia talvez se conhecessem. Miguel e João tiveram a discussão mais dura da sua relação, com Miguel acusando João de priorizar o medo à verdade e João respondendo que o preço da revelação seria a destruição da mãe já frágil. No fim eles reconciliaram-se abraçados no sofá enquanto Tiago dormia no quarto ao lado, prometendo apoiar-se mutuamente independentemente da escolha. João decidiu visitar a mãe em segredo sozinho, levando presentes e mentindo sobre a sua vida solitária em Lisboa. Dona Isabel recebeu-o com lágrimas nos olhos, mas repetiu as velhas palavras de arrependimento e João saiu da casa com o peito apertado, sabendo que o segredo agora pesava como chumbo. A traição do colega foi contida com uma mudança de emprego discreta, mas o incidente deixou cicatrizes profundas e João começou a questionar se a felicidade secreta valia tanto sofrimento acumulado. Tiago crescia feliz e seguro, mas o pai biológico sentia que uma parte de si permanecia presa no passado amaldiçoado. O clímax chegou numa tarde de inverno quando o telefone tocou com a voz urgente da irmã. A mãe tinha sofrido um infarto e estava internada no hospital de Porto. Os médicos davam poucas horas de esperança. João pegou no carro e dirigiu toda a noite com Miguel ao lado, oferecendo apoio silencioso enquanto Tiago ficava com uma vizinha de confiança. No hospital o cheiro a desinfetante misturava-se com o som dos monitores e Dona Isabel, pálida na cama de hospital, abriu os olhos ao ver o filho. João segurou-lhe a mão frágil e ouviu as palavras débeis: filho, perdoa-me pelas palavras duras, mas a minha fé não me permite aceitar o teu caminho. Volta para casa e constrói uma família como Deus manda. João sentiu as lágrimas quentes escorrerem enquanto lutava internamente entre a verdade libertadora e a proteção da mãe do choque final. Ele não revelou Miguel nem Tiago, apenas disse que tinha encontrado paz e que a amava apesar de tudo, prometendo voltar mais vezes. A mãe sorriu debilmente antes de adormecer sob o efeito dos medicamentos e João saiu do quarto com a alma em pedaços, sabendo que aquela reconciliação parcial era o máximo que podia oferecer sem destruir tudo. De regresso a Lisboa ele abraçou Miguel e Tiago com força renovada, contando apenas que a mãe estava estável e que tinha encontrado um pedaço de perdão no meio da dor. Os meses seguintes trouxeram uma aceitação gradual. João continuou a visitar Porto em segredo, mantendo o véu sobre a sua família escolhida enquanto enviava apoio financeiro e rezava em silêncio pela saúde da mãe. Tiago começou a escola primária chamando os pais por nomes neutros em público e o lar em Campo de Ourique floresceu com risos e projetos familiares que João desenhava com carinho. Miguel completou o mestrado em Educação Inclusiva e juntos eles participaram de grupos discretos de apoio a famílias LGBT em Lisboa, encontrando força na comunidade sem nunca expor o segredo total. João despertou para uma verdade profunda: o amor verdadeiro exigia sacrifícios, mas também limites para proteger os inocentes, e ele escolheu viver com a dualidade, aceitando que nem todas as pontes podiam ser reconstruídas sem colapsar. A maldição materna transformou-se numa cicatriz que doía menos com o tempo e João encontrou na felicidade secreta a força para perdoar-se a si mesmo. Será que esconder a verdade da mãe foi a decisão certa para proteger a família escolhida, ou o amor verdadeiro exige confrontar o preconceito de frente, verdadeiro ou falso?